Então, bom dia pessoal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcos Policarpo. Falo aqui do Rio de Janeiro no dia 18 de julho de 2023. Se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse trabalho com aqueles que você acha que precisariam ouvir algumas palavras dessa que a gente fala. Se ela fez algum sentido para você. Quanto mais a gente divulgar matérias de conscientização nesse mundo que a gente vive, melhor. Existe uma guerra cultural muito grande. Existe uma dominação, digamos assim, do materialismo, do politicamente correto, da inversão de valores, da inversão da linguagem muito grande. Então, quanto mais for feita, quanto mais forem feitas trabalhos, publicações que levem a pessoa a refletir, mais lúcido a gente faz desse mundo, a gente transforma esse mundo. Porque se tem uma coisa muito importante que esse mundo está precisando nesse momento é de lucidez. Se tem uma coisa muito importante que a gente precisa cada vez mais desenvolver é discernimento, para discernir a luz das trevas, para discernir a mentira da verdade. Nós estamos vivendo um mundo onde a narrativa é muito mais importante, mas essa narrativa, ela muitas vezes não tem correspondência nenhuma com a realidade. Nós estamos invertendo palavras, falando palavras cujo significado não tem nada a ver com o referente, com a realidade. E dentro desse mundo verbal, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Porque você acaba não tendo mais compromisso nenhum com a verdade. A verdade ficou relativizada. Todo mundo tem a sua verdade. E isso não é verdade. Todo mundo tem o seu ponto de vista. Ponto de vista é aquilo que você expressa de acordo com as coisas que você aprendeu. Ele é mutável porque muitas vezes você vai olhar para esse ponto de vista e vai corrigir a base dele. Você vai ver que aquilo não é tão correto como você pensava que era. Então você muda. Mas a verdade, não. A verdade é a linguagem dos fatos. Você chega na verdade não por objetivo, você chega na verdade por consequência de você tirar tudo que é falso que tem em você. Todos os ensinamentos falsos, todas as crenças falsas, tudo aquilo que o mundo cultural, o mundo de César te ensinou para te afastar da fonte, você precisa tirar, porque você caiu no engano. Entendeu? Quando a gente vive nesse mundo, a gente veio com uma pedagogia ou com o objetivo de ter uma experiência afastada da fonte. Nós já falamos isso em vídeos anteriores, afastada da fonte. Só que quando você se afasta da fonte, você cai num mundo de ilusão, você cai no mundo da escuridão, você cai nas trevas. E trevas a gente fala aqui não necessariamente como coisa ruim, como trevas de escuridão, não tem luz. Dentro das trevas é que existem aqueles movimentos, aqueles espíritos, aqueles seres que não são só trevas, são também anticristãos. Porque o Cristo que veio aqui na pessoa de Jesus, o Cristo, ele é o Senhor desse mundo. E a vinda dele aqui é para que cada um de nós desperte o seu Cristo interno.
Enfim, isso é uma outra palestra. Enfim, quando a gente vai para esse mundo externo, a gente aprende tudo de materialista, tudo de errado, tudo de engano, tudo de falsidade que existe nele. E a gente aprende, a gente se identifica com isso e tudo passa a ser uma grande mentira. Você fica perdido. Até o ponto em que a finalidade da sua existência é o retorno para casa, é você retornar para a fonte. Mas para que você retorne para essa fonte, para essa essência, você precisa morrer para todos os enganos, todas as falsidades que você se identificou. E isso muitas vezes é doloroso. E isso quase sempre é muito doloroso. Os sentimentos que nós aprendemos de cada lição dessa, os relacionamentos que nós desenvolvemos, que muitas vezes não são baseados na verdade, mas são baseados naquilo que a gente precisava no momento. Quando você descobre determinadas coisas, tudo isso cai. Muitas vezes tem compromissos muito profundos que já foram firmados. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem mundano. Você casa pensando que casou por amor, mas você casou porque estava com medo de ficar sozinho. Você casou por solidão, você casou com medo, por causa do medo de ficar sozinho. Excelente, você casou. Só que você constituiu uma família e você ama seus filhos. E um belo dia lá na frente você descobre a razão do seu casamento. Não dá para simplesmente jogar tudo por alto. Você já criou coisas que são extremamente dependentes de você. E não tem como você jogar por alto sem causar mais danos. Entendeu? Então é isso que eu me falei, eu não estou me referindo só a esse exemplo, há diversos outros. As falsidades religiosas, as falsidades políticas, as falsidades econômicas, as crenças da sua impossibilidade, do seu empobrecimento, da sua impotência como filho de Deus. Existe muita crença, muita coisa que você aprende que criam consequência na sua vida. E não é fácil de uma hora para outra você jogar tudo isso fora. Mas a gente vive num mundo atualmente onde todas essas coisas serão reveladas. E precisa ter uma sabedoria grande da espiritualidade para ir revelando isso aos poucos, porque muita gente vai pirar. Muita gente vai pirar. Muita gente vai pirar quando vê um espírito, por incrível que pareça. Muita gente vai pirar quando vê um irmão extraterrestre, porque vai pensar, porque foi criado, acreditou a vida inteira que só existe vida no planeta Terra e que nós somos os escolhidos e os únicos de Deus. Num universo com bilhões de galáxias, só existe a gente. E a gente não se dá nem ao trabalho de investigar isso e ver o absurdo que é esse pensamento. E todas essas coisas serão reveladas. O quanto que você criou de fé, de conceitos, de valores, acreditando que Deus é externo e que Deus está sentado numa nuvem julgando quem vai para o céu, quem não vai. E um dia você vai descobrir que isso não é Deus, que Deus está dentro de você. Então são certas coisas, muitas coisas que a gente precisa investigar com bastante discernimento, bastante coragem para enxergar as respostas, bastante determinação. Porque esse mundo que a gente vive agora, ele está fazendo isso. Ele
está derrubando todas essas estruturas diabólicas da terceira dimensão. A política já começou. Talvez seja que o pessoal mais sinta. A religiosa já está também. Mas talvez a política seja que o pessoal mais sinta. Aí quando chegar a econômica, aí é que vai sentir mesmo. Então quanto mais vídeos e palestras e livros que falem de autoconhecimento, que falem de autorreflexão, melhor. Melhor para que paulatinamente, de acordo com a pessoa, ele vai escolhendo aquele que melhor lhe fala ao coração. Porque ele vai lhe ajudar a se libertar da mentira, a se libertar da ilusão. A nossa evolução, ela não é medida quantitativamente de uma forma objetiva e externa. Não é a quantidade de línguas que você fala, não é se você tem mais força para fazer determinada coisa agora e antes não tinha. Não. O seu nível de evolução, ele é medido através do grau de harmonia que você consegue com você mesmo, do grau de paz que você descobre, do amor que floresce em você. É lógico que com isso você também desenvolve ou resgata os seus poderes espirituais, os seus poderes mentais, porque você sabe, você vai ver como a mente funciona e vai saber usar a mente da maneira correta, porque a maior parte de nós é refém da mente. A gente vive num diálogo interno incessante e pensa que esse diálogo interno incessante é pensar, e isso não é pensar. A gente tem um pensar criativo próprio, de quem é co-criador com Deus. E tudo isso a gente vai resgatar, mas primeiro a gente tem que se limpar. Primeiro a gente tem que desfazer, refazer tudo de errado e tudo que a gente quebrou. O trabalho é longo, mas não tem outro jeito. Tem que ser feito. Entendeu?